Olá, nossa aula de hoje a gente vai ver a classificação dos fármacos. Esse assunto ele é referente ao mês de novembro e vale a 7ª nota. Então vamos lembrar o que é fármacos, né? O fármaco é o princípio ativo da medicação, tá? É o que realmente vai dar o efeito desejado. Então, quando você ouvir falar em fármaco, é o princípio ativo, é a substância, tá? É a substância química definida, dotada de propriedade farmacológica. Ou seja, o fármaco ou princípio ativo é o que vai dar o efeito da medicação. Toda medicação, algumas medicações, por exemplo, a gente já viu em relação aos conceitos, que o de referência vai ter uma marca, um nome. Só que embaixo sempre vai ter o princípio ativo, que é a substância química que vai dar o efeito, né? E aí nós vamos ver como é que esses fármacos se classificam. Esses fármacos, eles se classificam quanto à origem, quanto ao modo de ação, quanto à enfermidade, quanto à estrutura física. Quanto à origem, os fármacos eles podem ser naturais, né? A origem assim, de onde é que ele veio? Eles podem ser naturais, semissintéticos, sintéticos e biotecnológicos, tá? Quanto ao modo de ação, ele pode ser etiológico, de substituição ou sintomático. E aí nós vamos ver cada tipo de classificação. Vamos começar quanto à origem, ou seja, de onde é que veio esse fármaco. De acordo com a origem, eles podem ser naturais. O que são medicamentos, o que são fármacos naturais? São aqueles obtidos da natureza, a partir de substâncias minerais, vegetais ou animais. Ou seja, nada foi introduzido de forma artificial, né? São os que são realmente naturais, que eles foram extraídos da natureza. E quando a gente fala quanto à origem natural, a gente não está falando que normalmente a gente lembra muito quando é um medicamento, um fármaco de origem natural, a gente associa a vegetal, mas não é. Não é só ele, também pode ser de origem mineral como animal. E aqui tá alguns exemplos. Por exemplo, os minerais, o enxofre, o iodo, os fosfatos, o cálcio, o próprio cálcio que a gente toma, medicação, o cálcio, né? O sódio, o magnésio, o ferro, o selênio, todos são minerais de origem natural. Já os fármacos de origem animal, a gente tem a insulina, a heparina, né? A insulina é para diabetes, a heparina é o anticoagulante, os óleos de fígado de peixe, né? Que antigamente era muito conhecido, o remédio do peixe, né? Que era uma medicação muito ruim, muito fedida, e ela servia para tudo, né? Então, era a medicação do peixe. Vegetais constitui a maioria dos fármacos de origem natural, então é por isso que muitas vezes quando a gente fala um fármaco é natural, a gente já imagina que ele é um vegetal, de origem vegetal, só que existe os de origem animal e mineral também. Como o de origem vegetal corresponde à sua grande maioria, aí muita gente associa, né? Tem os alcaloides, metilxantinas, os flavonoides, os óleos essenciais, é muito conhecido, né? Os óleos de macadâmia e tal. Quanto à origem, eles também podem ser semissintéticos. O que são semissintéticos, gente? É a mistura do natural com o artificial. Na verdade, ele foi pego um fármaco natural, ou de origem animal, ou vegetal ou mineral, e aí eles foram modificados em laboratórios. Aí a gente chama que ele é semissintético. Então, são resultantes de reações químicas realizadas em laboratório nos fármacos naturais, ou seja, são sintetizados, ou seja, são fabricados a partir de produtos naturais. Aqui tem um exemplo, por exemplo, a papoula é uma planta de onde você tira a morfina, que é um analgésico muito potente, tá? A morfina, ela é natural. Aí eles pegam, que é uma planta, né? Aí eles pegam a morfina, leva para um laboratório, modifica, né?
através de reações químicas, eles modificam a morfina e transformam na heroína. Então, a heroína é um fármaco, é uma droga semissintética, tá? Por quê? Porque ela veio de morfina, que é natural, mas com as modificações que foram feitas em laboratórios, ela se tornou semissintética. Já os sintéticos, eles são unicamente produzidos em laboratórios, ou seja, eles não dependem de nenhum tipo de substância natural, nem animal, nem vegetal e nem animal. Então, são produzidos unicamente por manipulações químicas em laboratório e não dependem, para a sua confecção, de substâncias vegetais ou animais como matéria-prima. Ou seja, esses fármacos sintéticos, eles são todos desenvolvidos em laboratório. O primeiro medicamento sintético a ser produzido foi a aspirina, né? A aspirina, ele é um analgésico e foi criado pelo laboratório Bayer, tá? A aspirina é é um nome fantasia, né? O nome da marca aspirina. O princípio ativo da aspirina é o ácido acetil salicílico, que é o AS, tá? Então, a aspirina, que foi produzido pelo laboratório Bayer, foi o primeiro fármaco sintético a ser produzido, tá? E aqui a gente tem mais 75% de todos os fármacos que a gente tem disponível para consumo são sintéticos, ou seja, são todos fabricados em laboratório. Os outros 25% são divididos em naturais e semissintéticos. E temos o intermediário, também chamado de biotecnológico, né? São produtos farmacêuticos fabricados com biotecnologia. Quando a gente fala de bio, a gente está falando de vida. Então, aqui são fármacos que são produzidos utilizando organismos vivos ou seus componentes, né? Então, é de origem biológica. Então, eles utilizam organismos vivos ou parte desses organismos para produzir esses fármacos. Aí são chamados de biotecnológicos. Por exemplo, os antibióticos, os aminoácidos, as próprias vacinas, uma insulina recombinante que ultimamente eles vêm produzindo, né, por engenharia genética. Então, todos são produzidos com organismos vivos ou seus componentes, aí biotecnológicos. Quanto ao modo de ação, eles podem ser etiológicos. O que são medicamentos etiológicos? São aqueles que vão tratar a doença, né? Na maioria das medicações, elas são etiológicas, né? Elas têm o objetivo de tratar a causa de uma doença. É o que a gente chama realmente de medicamentos verdadeiros. Eles vão tratar um tipo de doença. É usado para tratar doenças infecciosas, como, por exemplo, antibacterianos, antifúngicos, né? Antibacterianos que vai matar a bactéria, né, que está causando a doença, para se curar da doença. Antifúngicos é contra fungos, antivirais é contra vírus, né? Ou doenças provocadas por parasitas. Esse tipo de medicamento de origem etiológica, ele tem a toxicidade seletiva. O que é essa toxicidade seletiva? É que ele é fabricado de tal forma que ele não destrói o hospedeiro, ou seja, a pessoa que toma a medicação, ela não vai causar danos, ela só vai destruir aquele invasor que está causando a doença. Isso é o que a gente chama de toxicidade seletiva. O fármaco, que é classificado como de substituição, é aqueles fármacos, como o próprio nome já diz, vai substituir algo que a pessoa está com deficiência, né? Então, são fármacos que eles são produzidos para compensar a deficiência de alguma substância no seu corpo. Por exemplo, o nosso corpo, ele não é capaz de produzir vitaminas. Todas as vitaminas que o nosso corpo precisa vêm da alimentação. Mas muitas vezes a gente não faz uma alimentação adequada e a gente fica com deficiência dessas vitaminas. Portanto, a gente toma o quê? Polivitamínicos. Então, aqueles polivitamínicos
nada mais é do que uma medicação de substituição. Por quê? Porque eles estão compensando a deficiência daquela substância no nosso corpo. Então, a deficiência ela pode ser dever-se a dietas pobres, né? Como eu já falei, nós não produzimos vitaminas, nosso corpo não produz, portanto, a gente precisa da alimentação rica em vitaminas para a gente ter elas. Se não tivermos, é obrigado a tomar alguma medicação que contemos. Ou também tem a disfunção fisiológica. Por exemplo, você tomar essa medicação de substituição porque a gente está com deficiência daquela substância no nosso corpo, como, por exemplo, insulina no diabetes. A pessoa que é diabética é porque ela não produz insulina. Então, ela está com deficiência desse hormônio. Então, toma insulina. Estrogênios na menopausa. Então, a mulher que entra na menopausa é que ela para de produzir os hormônios sexuais. E aí ela tem todos aqueles sintomas decorrentes da menopausa. Então, ela toma o estrogênio, que é o hormônio que está ficando em falta na mulher, para diminuir aqueles sintomas. Então, está substituindo. E os medicamentos sintomáticos, gente? Os medicamentos sintomáticos são fármacos que vão só aliviar os sintomas da doença. Ele não trata. Para tratar a doença os etiológicos, né? O que vai combater a doença, que a pessoa vai ficar curada da doença, né? Agora, o que é só para aliviar os sintomas da doença, a gente chama de medicamentos sintomáticos, tá? São utilizados para atenuar ou neutralizar as perturbações resultantes do seu estado patológico. Então, as doenças, elas causam alguns sintomas, eles causam algum mal-estar, e aí esses medicamentos sintomáticos, eles vão aliviar ou vão neutralizar esses sintomas, né, até você se curar. Eliminam sintomas como febre, dor, edema, insônia, ou seja, tudo isso aqui não é doença. A febre não é uma doença, nem dor é uma doença, nem edema, nem insônia. São todos sintomas decorrentes de algum processo patológico. Então, você toma essas medicações para aliviar esses sintomas até conseguir tratar realmente a causa que é a doença. Em regra, o tratamento sintomático, ele não cura o doente, apenas torna a vida mais confortável e prolongada. Ou seja, como eu já disse, o sintomático ele não vai curar, ele vai só amenizar os sintomas ou melhorar os sintomas para você conseguir depois o tratamento com a medicação etiológica. É por isso que é muito comum os médicos passarem, por exemplo, você está com infecção, e aí eles passam antibiótico e passa antitérmico, né? O antibiótico vai matar aquele micro-organismo que está causando essa infecção, que aí, no caso, é um medicamento etiológico. E vai prescrever um antitérmico, que é porque está dando febre, para tu diminuir a febre. Aí, no caso, você não está tratando a doença como antitérmico, você só está melhorando os sintomas da febre. O fármaco quanto à natureza da enfermidade são fármacos que eles são classificados de acordo com a doença que ele combate, né? Então, a classificação fisiológica, ela foi adotada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é a organização mais importante em relação à saúde, que fazem parte de vários países, e aí, nessa organização, eles discutem, decidem coisas em relação à saúde mundial. E essa Organização Mundial da Saúde, em 1968, eles começaram a classificar os fármacos de forma fisiológica. E o que é isso? Eles classificam os fármacos pelo sistema do organismo sobre o qual eles atuam. Por exemplo, tem uma droga, um medicamento, um fármaco que vai atuar no sistema nervoso central. Aí eles classificam dessa forma: drogas que atuam no sistema nervoso central, drogas que atuam no sistema gênito-urinário, drogas que atuam no sistema digestivo. Ou seja, eles utilizam a classificação fisiológica dos sistemas, dos órgãos do nosso corpo, para classificar os fármacos. Aqui, gente, está a lista. Essa lista
é a lista utilizada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, para classificar as doenças de forma internacional. Então, serve no mundo inteiro, tá? Então, tem as doenças, são medicamentos que vão combater doenças infecciosas e parasitárias, eles dividem, né, em categorias. Aí tem medicamentos que vão atuar em neoplasmas, que são câncer, medicamentos que vão atuar em doenças endócrinas, que são doenças hormonais, nutricionais, metabólicas e do sistema imunitário, medicamentos que atuam em doenças do sangue, medicamentos que atuam em doenças mentais, ou seja, essa classificação ela vai atuar de acordo com o sistema, né? Então, aqui tá alguns exemplos. E as medicações que são classificadas de acordo com a estrutura química, elas são muito mais interessantes para quem faz farmacologia, né? Para você ter uma investigação farmacológica, que vai naquele negócio de química, né? Que vocês estão vendo até na disciplina de química, que é muito complexo, que vocês têm os carbonos, os hidrogênios, né? E aí a questão mais composição química. Aqui eu coloquei o exemplo da fórmula química da dipirona, que é um analgésico muito conhecido, ele é analgésico antitérmico, né? E ela é muito conhecida, a dipirona, e aqui é a forma farmacêutica química dessa medicação. Agora a gente vai ver os tipos de medicamentos, né? A gente viu a classificação, agora a gente vai ver os tipos de medicamentos. Quais são os principais tipos de medicamento, né? Lembrando que o nosso assunto para a próxima prova vai ser os nomes das medicações e as indicações. Então, aqui a gente está vendo primeiro a classificação, os tipos, e aí depois a gente vai ver os nomes das principais medicações que são utilizadas em ambiente hospitalar e as suas indicações. É o que nós vamos ver no próximo mês. Para esse mês de novembro, a gente vai ver esse assunto. Então, um tipo de medicamento é o analgésico. Então, quando vocês ouvirem falar de analgésico, o que é um analgésico? São medicamentos que eles aliviam dor. Então, analgésico, por que chama analgésico e não dogésico? Porque o termo técnico para dor é algia, tá? O termo técnico que a gente utiliza para dor é algia. Por isso que o nome analgésico vem de algia, tá? Então, analgésicos são medicamentos para aliviar a dor sem causar a perda da consciência. Por quê, gente? Tem alguns medicamentos que eles vão aliviar a dor, só que você fica inconsciente, né? Aí é outro tipo de medicação. No caso desses, você não perde a consciência, só alivia a dor. Os analgésicos, eles são divididos em dois grupos. Tem os analgésicos narcóticos, que são analgésicos fortes, né? E tem os analgésicos que não são narcóticos, que são mais fracos, tá? Ou seja, quando você tem uma dor mais fraca, uma dor mais comum, uma dorzinha de cabeça, uma dor de dente, uma dor abdominal, você utiliza esses analgésicos não narcóticos, os fracos. Agora, quando é uma dor mais potente, por exemplo, dores decorrentes de câncer, dores crônicas, aí é obrigado a utilizar esses analgésicos narcóticos, que é chamado de fortes. Esses analgésicos narcóticos, eles também são conhecidos como opioides. Opioides é a substância que a gente utiliza, é um tipo de substância que é utilizado para fabricar esses medicamentos. E por que eles são tão fortes? Ele vai agir de forma central, a nível central no nosso corpo. Já os fracos, eles vão agir de forma periférica, tá? Então, por isso que eles são tão fortes assim. O uso excessivo dessa medicação pode causar dependência, por isso, o risco, você só toma em casos extremos, prescritos. É muito comum na área da saúde você ver profissionais que são dependentes de opioides, desse tipo de medicação, infelizmente, porque nós da saúde, a gente tem muito acesso a essas medicações, né? E, na verdade, não dá para saber quem vai ou não vai ter a dependência dessa medicação. Então, só sabe depois que você utiliza.
E aí é que desencadeia a questão da dependência. Tem pessoas que vão se tornar dependentes na primeira vez que utiliza, tem outras que vai utilizar várias vezes para poder se tornar dependente. Mas o que sabemos é que todos os opioides causam dependência. Causando dependência, gente, a tendência é você consumir cada vez mais. E o risco é como qualquer outra droga ilícita, você pode ter você pode vir a óbito decorrente dessa dependência, porque você pode ter, como é que se diz? Esqueci o nome, eu vou lembrando, eu vou falando para vocês, né? Como é que chama? Quando é overdose, né? Então, você pode ter overdose ocasionada por o excesso de utilização de opioides, tá? Ele é utilizado para tratamento de dores intensas, como eu já disse, dores relacionadas, por exemplo, a câncer, né? São muito utilizadas essas medicações. E aqui está o exemplo das principais que a gente encontra. Inclusive, no próximo mês, a gente vai estudar essas medicações, as indicações dela. Então, a morfina, né? Até a gente já viu ela de forma natural, a morfina. O nome, vocês podem encontrar como morfina ou o nome comercial, que é de morfe, tá? É a mesma coisa. Metadona, ou o nome comercial metadon, tramadol, que o nome comercial é tramal, e o fentanil, que também é muito utilizado. Dessas medicações, gente, a gente não vai ver agora, mas elas têm uma subclassificação dos mais fortes e dos mais fracos. De todos esses aqui, o mais forte é o fentanil, tá? Mas todos eles são potentes e podem causar dependência e tem que tomar algum cuidado em relação ao seu uso. Os analgésicos que não são narcóticos, que são mais fracos, são substâncias que é para diminuir a dor, que vai agir de forma periférica, né? Eles não causam dependência, tá? E eles são utilizados em tratamento de dores suaves a moderadas. E aqui estão os principais. O fármaco é dipirona, aí tem os nomes comerciais, Novalgina, Magnopirol, Anadol, são tudo dipirona. O paracetamol, que é o fármaco, a substância química, e aqui está alguns nomes de nomes comerciais, Tilenol, Doricol, Saridon, Sedilax, né? O acetil salicílico, né? Que é o AS, a aspirina, né? Essas medicações, esses analgésicos não narcóticos, além de ser analgésicos, eles também são antitérmicos, ou seja, antitérmicos é contra o aumento da temperatura, então é contra a febre, então eles diminuem a febre. E anti-inflamatórios, eles também diminuem a inflamação. Aí nós temos os antitérmicos. O que são medicamentos antitérmicos? Né? Está relacionado à temperatura. São medicamentos que vão ser utilizados para diminuir a temperatura corporal, aliviando os estados febris, eu estou aliviando a febre. Eles também podem ser causados por inflamações, desidratações, moléstias e infecções. E esses antitérmicos, vocês podem ouvir falar o nome antitérmico, como antipirético, como antifebril, tá? São todos sinônimos. Então, antipirético, antitérmico e antifebril são as mesmas coisas. São medicamentos utilizados para diminuir a temperatura, em casos de febre. É importante lembrar que esses medicamentos só impedem a temperatura corporal de subir, mas não curam o distúrbio. Olha, o antitérmico e o analgésico são medicamentos sintomáticos. Eles só vão aliviar os sintomas, eles não vão curar o que está causando aqueles sintomas. Os mais utilizados antitérmicos é o paracetamol, a dipirona, o AS e o ibuprofeno, que a gente até já viu que todos eles são analgésicos também, porque eles têm a mesma finalidade. Os anti-inflamatórios, né, são medicamentos utilizados para amenizar sintomas como febre, dores, edemas, decorrentes de alguma agressão ao organismo. Você já deve ter visto lá em microbiologia a diferença entre inflamação e infecção, né? Qual é a diferença entre inflamação e infecção? Infecção é quando algum micro-organismo entra no seu corpo, ou seja, você está infectado por algum micro-organismo. Após esse micro-organismo entrar no seu corpo, ele pode se desenvolver ou não,
tá? Quando ele não desenvolve, ou não, ainda não está se desenvolvendo, você só está infectado. Mas eles começam a se reproduzir, a crescer, e aí eles causam a inflamação. Então, a inflamação, ela é um processo decorrente de uma infecção, tá? Então, você pode estar infectado e não ter inflamação. Agora, toda vez que você está com inflamação, tem alguma coisa de errado no seu corpo. Pode estar relacionado a um processo infeccioso, ou seja, algum micro-organismo está causando essa inflamação, ou algum outro tipo de agressão, né, que está comprometendo o seu organismo, que está causando essa inflamação. Mas a inflamação, na verdade, ela é uma resposta do seu corpo a alguma agressão que você está sofrendo, tá? Então, por exemplo, se você tem alguma farpa de madeira, entra no seu dedo, e se você não tira, a tendência é o quê? Ela começar a ficar doendo, ela ficar inchada, ficar vermelha, criar pus. Isso, gente. Quem é o agressor? O agressor é a farpa de madeira. E aí o meu corpo tentando se livrar desse organismo que está causando essa agressão em mim, causa a inflamação. Por isso que você tem todos aqueles sintomas. Então, aqueles sintomas que você sente, por exemplo, quando entra uma farpa de madeira no seu dedo, que fica doendo, inchado, fica vermelho, cria pus, são sinais de inflamação. Mas a inflamação é uma forma de defesa do nosso corpo, tá? Para tentar expulsar aquele objeto, aquela substância ou organismo que está causando a agressão. Do mesmo jeito, quando entra um micro-organismo. Por exemplo, você entrou uma bactéria e está causando infecção na minha garganta, né? Vai doer, vai inchar, vai ficar vermelha. Aí, por que ficou assim? Porque inflamou, né? Toda vez que alguma área do nosso organismo sofre uma agressão, existe um recrutamento de células de defesa para o local. Então, na verdade, a inflamação são as células de defesa que vão lá para esse local que está sendo agredido, e aí começa a ter várias reações químicas, e essas reações químicas causam sintomas da inflamação. Quais são os sintomas da inflamação? A gente chama eles de sinais flogísticos. Qualquer região do nosso corpo que tenha esses sinais flogísticos é um local que está sofrendo uma inflamação. E quais são os sinais flogísticos? Calor, rubor, inchaço, dor e perda da função. São esses 5, tá? O que é o calor? Aquela região que está inflamada fica quente. Se você tocar, ela está quente. Rubor é vermelho. Aquela região que está inflamada fica vermelho. O inchaço é o edema, fica inchado, né? Também é inflamação e fica doendo. E muitas vezes você não consegue movimentar aquela região, que é perda da função. Então, esses são os sinais flogísticos. E o que são sinais flogísticos? São sinais que indicam uma inflamação. Aqui, gente, tem os 3, os anti-inflamatórios, eles, além de anti-inflamatório, ele também é antipirético e analgésico. Então, se vocês observarem, os analgésicos não narcóticos, tá? São os não narcóticos, aqueles fracos, que é dipirona, paracetamol, tá? Os antitérmicos, que é para a febre, e os anti-inflamatórios, eles são praticamente a mesma medicação, que vai servir tanto para diminuir a febre, como para diminuir a dor, como ele vai diminuir aqueles sintomas da inflamação, né? Os sinais flogísticos. Os anti-inflamatórios, eles também são divididos em 2 classes. Tem os esteroidais e os não esteroidais. Os não esteroidais, gente, a gente chama de AINES, tá? Os esteroidais são os que a gente chama de corticoide, que é uma medicação que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Ele é uma medicação muito boa, é um anti-inflamatório muito bom, mas a gente não pode tomar assim de qualquer forma. Os corticoides, né, os cortisonas, os que são os corticoides, eles diminuem a nossa imunidade. Então, muitas vezes você está tratando um problema e acaba ocasionando outro, né?
Então, tomar muito cuidado com esses corticoides. E aqui tem alguns exemplos, os dexametazonas, hidrocortisona. Normalmente, esses corticoides terminam com zona, né? E os não esteroidais, né, que são os mais comuns, que é considerados como... por que é AINES? É anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então, é só a abreviação. Anti-inflamatórios não esteroidais. É o diclofenaco, né, que é a marca é o Cataflan, né, que é muito conhecido, piroxicane, mesolida, ibuprofeno, cetropofeno, né? São todos anti-inflamatórios. Lembrando que todos também servem como antipirético e analgésico. Qual é o risco de você utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais? Eles são irritantes para a nossa mucosa gástrica. Então, quem tem gastrite, né? O que é gastrite? É uma inflamação no estômago. Quem tem gastrite, não é indicado você tomar os AINES. Por quê? AINES, por quê? Eles causam essa irritação, aumenta o risco de gastrite, de úlcera. Se você já tem gastrite, é melhor evitar. Por isso que, normalmente, quando você toma esses medicamentos, diclofenac, mesolida, você tem dor de estômago, porque eles inflamam a parede do estômago. É uma das principais causas de hemorragia digestiva, então, pelo mesmo motivo, porque ele vai causar essa irritação no estômago, e se você já tem gastrite, se você já tem úlcera. A gastrite, gente, é a inflamação. É a inflamação. Lembra dos sinais logísticos? Dentro do estômago. Já a úlcera no estômago já é a ferida, tá? E aí você tomar esses anti-inflamatórios, corre o risco de hemorragia digestiva. Eles são contraindicados em pacientes também que têm insuficiência renal. O que é uma pessoa que tem insuficiência renal, gente? É uma pessoa que os rins não funcionam. Os rins, gente, é um órgão muito importante para o nosso corpo, porque ele vai filtrar todas as substâncias nocivas do nosso corpo. Todo o sangue sujo do nosso corpo passa pelo rim, e esse rim vai tirar o que é tóxico para o nosso corpo. Aí o sangue que foi filtrado volta para o nosso corpo, e o rim pega aquelas toxinas que iriam fazer mal para o meu corpo e produz a urina e você elimina. Quando a pessoa tem insuficiência renal, o que é que acontece? O rim não funciona. E aí, se o rim não funciona, como é que vai tirar esse excesso de toxina? E esse anti-inflamatório, a principal via de eliminação, a gente já até viu a questão da farmacocinética, a principal via de eliminação dos anti-inflamatórios são os rins. Então, se ele não está funcionando, você não pode tomar um anti-inflamatório. Por quê? Porque você vai ficar com excesso no seu corpo e vai ser tóxico. E também pode causar hepatite medicamentosa. O que é hepatite? Inflamação no fígado, tá? Por quê? Porque tudo que a gente ingere vai primeiro passar pelo fígado. O fígado também, como o rim, ele funciona como um filtro de tudo que é tóxico que você ingere. É por isso que quando você bebe muito álcool, o principal órgão a ser afetado é o fígado, porque o álcool ele é extremamente tóxico para o meu corpo. Aí você vai beber lá a cachaçinha, a cervejinha e tal. Se você exagera, o fígado não consegue tirar esse excesso e acaba prejudicando o próprio fígado e o corpo, né? E aí a medicação é do mesmo jeito, os medicamentos são drogas. Se você toma em excesso, esse fígado vai tentar retirar e acaba sendo prejudicando. E aí tendo hepatite, né? Hepatite medicamentosa. Existem as hepatites virais, que são vírus, né? Tem o tipo A, B, C, D e E, que são vírus que atingem o fígado e causam inflamação, mas também existe a hepatite medicamentosa, que é causada por medicamentos, né? Quais são as indicações dos anti-inflamatórios? Para dores, para febres, né? Lombalgia, que é dor nas costas, mialgia, que é dor nos músculos, torcicolo, dor nas articulações, que a gente chama de artralgia, inflamação na garganta, dor muscular, contusão, né? Então, qualquer região do teu corpo que está sofrendo com um processo inflamatório, os anti-inflamatórios vão resolver. Os antigripais, né? Então, como o próprio nome já diz, anti é contra, gripais é gripe. Então, são combinações de vários medicamentos. Os antigripais, gente, não existe. Primeiro, a gripe, né? Ela é causada por um vírus, tá? Que é o vírus da influenza,
tá? Então, a gripe é causada por um vírus da influenza. Não existe nenhuma medicação que combata o vírus da influenza, que causa a gripe, que mate o vírus da influenza. Na verdade, esses antigripais são aqueles sintomáticos que a gente viu. São medicamentos que você toma só para aliviar os sintomas da gripe. Normalmente, uma gripe, né, ele dura em torno de uma semana. E aí tem pessoas que têm sintomas muito fortes. Então, toma esses antigripais que vão resolver um pouco o sintoma. Mas não existe medicamento que vá matar o vírus da gripe, tá certo? Então, são combinações de vários medicamentos. Esses medicamentos têm ação analgésica, antitérmica, descongestionante nasal, antihistamínica e antifungínica. Antitussígena, né? Por quê? Uma pessoa que está com gripe vai ter dor no corpo, dor de cabeça, né? Então, toma analgésico. Uma pessoa que está com gripe normalmente também tem febre. Então, toma o quê? Um antipirético, que é contra a febre. A pessoa que está com gripe, ela tem também uma congestão nasal, o nariz fica entupido. Então, toma medicação que vai descongestionar o nariz. Esse antihistamínico, gente, é para alergias, né? Então, tem muita gente que essa gripe é como se desencadeasse um processo alérgico. Então, toma o antihistamínico. E o antitussígeno, porque a gripe causa tosse, né? Irritação. Então, ele vai diminuir essa tosse. Então, os antigripais, gente, é uma combinação de vários medicamentos que vão só aliviar os sintomas. Não existe medicamento que mata o coronavírus, a influenza, que é o vírus que causa a gripe, tá bom? É só para aliviar temporariamente os sintomas dos resfriados e gripes, enquanto teu próprio corpo é que tem que combater o vírus. É por isso que você muitas vezes tem a gripe, ela é mais fraca, outras mais forte. Por que foi mais forte? Porque suas defesas não estavam boas para combater o vírus, tá? Geralmente eles são associados, ou seja, tem todas essas substâncias dentro, e aqui tem alguns exemplos: coristina D, Apracu, Minogripe, tem vários. Lembrando, eles só tratam os sintomas. A gripe é uma doença provocada por um vírus, né, que é o vírus da influenza, que causa uma infecção generalizada, aguda, do aparelho respiratório. Então, é uma infecção. Por que é uma infecção? Porque foi um vírus que entrou, tá? E aí você vai ter várias características, vários processos inflamatórios, como congestão nasal, que é nariz entupido, a tosse, que é inflamação, né, no sistema respiratório, inflamação na garganta, que vai ficar inchado, vermelho, que a gente já viu, dores musculares, cansaço, dor de cabeça, febre, fraqueza, né? Então, o tratamento vai ser só sintomático, é só para reduzir esses sintomas. Por isso que é uma combinação de vários medicamentos, porque cada um vai fazer uma coisa. Lembrando que gripe e resfriado são diferentes. A gripe, ela é causada por um vírus, né, o vírus da influenza, e o resfriado é por outros tipos de vírus. O resfriado, gente, ele é muito parecido com a gripe, só que ele é um pouco mais fraco, tá bom? Então, são doenças diferentes, pois são causadas por vírus diferentes. O resfriado pode ser causado por uma variedade de mais de 200 tipos de vírus, né, sendo mais comum o rinovírus. E a gripe é causada pelo vírus da influenza. Então, gripe e resfriado, normalmente a gente acha que é assim. Quando você tem uma gripe e ela é fraca, aí o povo chama de resfriado. Na verdade, não dá para saber, gente, porque os sintomas é muito parecidos, são praticamente iguais. O que a gente sabe é que a gripe, ela costuma ser um pouco mais forte e demorar para acabar os sintomas, e em torno de 8 dias, e o resfriado, ele costuma ser mais leve, em torno de 3, 4 dias você já está bom, tá? Mas eles são totalmente diferentes. É possível você ter uma gripe fraca? É possível, mas só dá para saber se você fosse fazer estudo histopatológico, que é para saber qual foi o vírus que causou. Na verdade, não tem como saber, né? Mas são diferentes. Então, a gripe é causada pelo vírus da influenza e o resfriado, a maioria, é pelo vírus da família rinovírus.
Temos os antiácidos, né? Antiácido é contra a acidez. Acidez de onde, gente? Do estômago. O nosso estômago, dentro dele, quando o alimento chega, é enviado, é produzido vários ácidos, né? Os ácidos gástricos, para digerir esses alimentos, tá? Só que tem pessoas que já está com esse estômago inflamado, ou tem pessoas que produzem esse ácido do estômago, mesmo não tendo alimento aqui dentro. E aí o que é que acontece? Você vai causar um processo inflamatório aqui no estômago. E você vai sentir o que a gente chama de pirose. O que é pirose? É azia, é aquela queimação no estômago. Aquela queimação no estômago é decorrente justamente da produção desse ácido, tá certo? E aí você vai tomar o quê? Uma medicação que é contra, vai diminuir essa acidez do estômago, que é o antiácido. Então, são medicamentos que vão aumentar o pH gástrico, por quê? O que é o pH? O pH ela é uma medida que a gente faz dos líquidos do corpo, né? E esse pH ele pode ser ácido ou ele pode ser básico, ou alcalino, tá? Ele vai numa escala de 0 a 14, onde quanto mais próximo do 0, mais ácido é. Quanto mais próximo do 14, mais alcalino, mais básico ele é. E o meio, que é 7, é o neutro. Então, quando vocês ouvirem falar pH neutro, é porque o número é 7. Aí, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino ou básico, que a gente chama. Então, quando você está sentindo a azia, né, a pirose, que está aquela queimação no estômago, é porque ele está muito ácido, ou seja, está muito abaixo de 7. Então, você toma um antiácido. O que é esse antiácido? É um medicamento que vai aumentar o pH, ou seja, ele vai se tornar alcalino, vai passar do 7, tá bom? Vai neutralizar o ácido liberado pelas células gástricas, ou seja, pelo estômago. Ó, uma coisa que causa muito essa queimação é mascar chiclete. Porque esses ácidos do estômago, eles são produzidos por estímulos que pela mastigação. Então, você começa a mastigar, é enviado um sinal para o cérebro mandar outro sinal para o estômago começar a liberar ácido. Por quê? Porque vai chegar comida. Só que no chiclete não chega comida, você só fica mastigando. Então, quanto mais você mastiga, mais ácido é liberado no estômago. E aí você vai sentir azia depois. Esses antiácidos têm propriedades alcalinas, né? Ou seja, vai aumentar o pH, ele vai ficar básico e vai aliviar a pirose. O que é pirose? A azia, porque vai neutralizar o ácido do estômago. Quais são os tipos de antiácido? Tem antiácido que ele vai agir sistemicamente, ou seja, no meu corpo todo, e tem antiácidos que são locais, né? Não vai agir no meu corpo. Então, sistêmico significa dizer que vai agir no meu corpo inteiro. Local é só naquele local. Então, os antiácidos sistêmicos é o bicarbonato de sódio, né? Inclusive o próprio bicarbonato, aquele pozinho branco, que muita gente utiliza como substituição do fermento, né? Se você tiver com azia, você botar um pouco de água e um pouquinho do bicarbonato, assim, meia colherzinha de chá de bicarbonato, ele vai ficar efervescente. Terminou a efervescência, você toma, acaba a azia na hora, tá? E tem os de ação local, praticamente não são absorvidos no intestino sem eliminar nas fezes, que é aquelas preparações que a gente compra, né? Estomazil, o eno, né? E aqui tá as substâncias que você encontra naqueles medicamentos: hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, trissilicato de magnésio. Todos esses são alcalinos, então eles vão diminuir a acidez do estômago. E aí, como eu disse, essas aqui são aquelas preparações, aqueles pacotinhos que a gente compra na farmácia. Estomazil, o eno, né? Tem os antiespasmódicos. O que são antiespasmódicos? São medicamentos que é contra espasmos, né? Então, o que são espasmos, gente? São contrações involuntárias da musculatura lisa. Vocês na anatomia, vocês viram os tipos de músculo.
Então, a gente tem o músculo cardíaco, que você só encontra no coração, o músculo esquelético, que é aquele músculo que você encontra colado nos nossos ossos, e o músculo liso, que é o músculo que forma os órgãos, né? Então, o estômago é formado por músculo liso, intestino, o útero, a bexiga, todos eles são formados por músculo liso. E quais são as características do músculo liso? Eles vão se contrair. O que é contrair? Ficar apertando, né? Se apertando, né? A contração. A característica da musculatura lisa é que ele se contrai de forma involuntária, ou seja, você não controla, né? Eles vão se contrair mesmo se você não quiser. Espasmo, gente, é quando começa a ter contrações exageradas, né? Nessa musculatura lisa. E aí isso lhe causa dor. Então, por exemplo, as cólicas no útero, as cólicas, quando a mulher também fala sente cólica, o que é aquilo ali? É o útero tendo espasmo, é o útero se contraindo. Aí ele dói, tá? Então, são medicamentos utilizados para diminuir a frequência, ou seja, diminuir a contração e a força dessa contração. Por isso que vai aliviando a dor, né? Alivia a dor. Então, por exemplo, dor de você está com infecção intestinal, aí você está aquelas cólicas, parece que está dando um nó no teu estômago. Pois é, aquilo ali é o estômago, o intestino, que está sofrendo um processo inflamatório, infeccioso, e aí causa esses espasmos, que é essas contrações. E toda vez que contrai, você sente a dor. Aí você toma medicamento antiespasmódicos, o que é que esses medicamentos fazem? Vão diminuir os espasmos, ou seja, vão parar as contrações, com isso você para de doer, né? As indicações é a cólica menstrual, desconforto pré-menstrual, que a gente sente aquelas cólicazinhas, né? A cólica biliar, que é aquela que pessoas que têm pedra nos rins, né? Ou, aliás, cólica biliar não, é aquela que tem as pedras no fígado, que sentem dor, né? Aquilo ali é porque também está tendo contração. Cólica renal, que é as pedras nos rins, e cólica intestinal, que é quando tem infecção intestinal. Um dos melhores é o escopolamina, que esse escopolamina, gente, o fármaco. A marca que a gente conhece é o Buscopan. Então, uma das melhores medicações para cólicas é o Buscopan. Por exemplo, você está com cólica menstrual, ou cólica dor no estômago, não adianta tomar dipirona. A dipirona, ele serve para dor, mas a dipirona, ele é mais para dores a nível de músculo esquelético. Por isso que a dipirona ela é muito boa para dor no corpo. Por quê? Aquela dor muitas vezes está no músculo. Ou você está com dor no músculo, né? Foi para academia, forçou demais. Você tomando dipirona, vai resolver. Agora, quando a dor é no músculo liso, que é nos órgãos internos, a dipirona não resolve. Então, o que resolve é o Buscopan. Então, a melhor medicação para cólicas, no geral, cólica menstrual, é o Buscopan, tá? Tem os antiflatulentos. O que são antiflatulentos, gente? É contra as flatulências. O que são flatulências é os famosos peidos, né? São medicamentos utilizados para diminuir os gases gastrointestinais, né? Os PUM, né, da vida, tornando os líquidos digestivos menos viscosos e menos propensos a formarem bolhas, aliviando a distensão abdominal. Então, o que é aquelas flatulências, né? Aqueles gases que são soltados, os PUMs, né? O que é? É porque o alimento, ele fermenta dentro do nosso organismo, dentro do nosso sistema digestivo, né? Dentro do estômago, do intestino, e aí ele fermentando, ele enche e cria bolhas, e aí tem que sair aquelas bolhas, né? Normalmente, quando é do estômago, você arrota, e quando é do intestino, aí você tem a flatulência, que é o peido, né? Então, esses medicamentos, eles vão se misturar aquele alimento, diminuindo a fermentação, diminuindo essa formação de bolhas. Por isso, ele vai diminuir os peidos. Então, os gases, eles são formados naturalmente pelo processo digestivo. Então, vai ter alimentos que vão produzir mais gases, tem alimentos que produzem menos. Por exemplo, feijão, repolho, ovo,
são vegetais no geral, né? Por exemplo, esse pessoal que come muita verdura, eles fermentam muito no estômago, então produz muito gás, é por isso que peida muito, entendeu? E esses medicamentos, eles vão diminuir. Em alguns casos, a formação exagerada de gases devido a problemas associados à alimentação errada, ou o estômago não está funcionando, né? Mastigação incorreta, não, por isso que tem que mastigar muito bem os alimentos, e aí acaba produzindo esses gases. A indicação é eructação, que é eructação, gente, é arroto, tá? Então, esses antiflatulentos, eles servem tanto para flatulência, o que é flatulência? É os peidos, como também serve para arroto, que é a eructação. Porque os dois são formados da mesma forma. É na hora da digestão do alimento. Então, quando o alimento está sendo digerido no estômago e lá produz os gases, a gente normalmente sai em forma de eructação, que é do arroto. Quando a formação é lá no intestino, tanto delgado como grosso, normalmente sai em forma de flatulência. Também serve para empanchamento e estufamento, que é aquela você sentindo cheio, né? O que é o sentir cheio, gente? É o alimento que se fermentou muito, criou muitos gases e você está sentindo cheio. E aí essa medicação diminui. Os principais é a dimeticona e a simeticona, né? Tanto dimeticona como simeticona é o nome do fármaco, é o nome da substância. Aí tem inúmeras marcas, né? O mais conhecido é o Luftal. O Luftal é a dimeticona. Aí tem vários que vocês que existem, né? Mas todos eles vão servir contra os antigases. O que são antigases? Antiflatulentos. Tem os antidiarreicos, que é contra a diarreia. Então, são medicamentos usados no tratamento da diarreia, resultantes de infecções, de ingestão de alimentos estragados ou alergias. Eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. Mas existe uma diferença entre diarreia e disenteria, tá? Os dois nomes estão certos, só que são coisas diferentes. Diarreia só quer dizer que você está eliminando fezes líquida, tá? Diarreia, você está eliminando as fezes líquidas e com muita frequência. Já a disenteria é uma diarreia associada à inflamação, à infecção intestinal, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter uma diarreia porque você ingeriu algum alimento que deixa as fezes líquidas, mas não é nenhuma doença, tá bom? Então, tem a diarreia, são a eliminação dessas fezes líquidas. Já a disenteria, não. A disenteria, ela sempre está associada a um processo patológico. Foi algum micro-organismo, ou seja, foi uma infecção intestinal que causou essa diarreia. Aí a gente chama de disenteria. Normalmente, a gente sabe pela consistência das fezes e pelos sintomas. A diarreia, você só faz eliminar essas fezes líquidas. Na disenteria, você pode ter febre, você tem muita cólica, né? Dor na barriga. Então, quando você tá com diarreia e tem dor de barriga, aquelas cólicas, e você tem febre, na verdade, você está tendo uma disenteria, porque você está tendo infecção intestinal. E as fezes da disenteria, ela vem com muco, ela vem meio ligada, tá? É um líquido liguento, que significa disenteria, tá? A grande maioria das diarreias, ela é autolimitante, ou seja, ela mesmo se cura sozinha. Diarreias, viu? Disenteria, não. A disenteria é obrigada você a tomar um antibiótico para matar aquela bactéria que está causando. Mas a diarreia, que é aquela, só as fezes líquidas, ela é autolimitante, ou seja, ela acaba sozinha, não resultando de nenhum medicamento para isso. O mais importante em relação à diarreia é a desidratação. Por quê? Porque na diarreia você perde muito líquido. Nosso corpo, 70% do nosso corpo é formado por líquido e a gente não pode perdê-lo. Então, o importante é, se você estiver eliminando fezes líquidas, tanto faz ser por diarreia ou por disenteria, o principal tratamento é hidratar, tá? E lembrando, quando você está com diarreia e disenteria, a hidratação não pode ser só com água. Por quê?
Porque na diarreia e na desinteria, você não está perdendo só água, você está perdendo eletrólitos, você está perdendo nutrientes. Então, na reidratação, porque você está com diarreia ou com desinteria, tem que ser também com líquidos que tenham nutrientes e tenham eletrólitos. Então, é chá, é sopa, é suco, é água de coco, é o soro, né? O soro fisiológico, tá? As indicações, no caso de diarreia e desinteria, como eu já falei, diarreia é só as fezes líquidas. Disenteria é as fezes líquidas, mas causada por um processo infeccioso. Aí, além de tomar esses antidiarreicos, tem que tomar antibiótico para poder matar a bactéria, porque senão não resolve. Os tipos, antibióticos, como eu falei, na desinteria tem que tomar antibióticos, né? Modificadores da mobilidade intestinal, que é o Imosec. Gente, muito cuidado em tomar Imosec. Tem pessoas que fez uma vez desinteria ou uma vez diarreia, ou seja, eliminou as fezes um pouco amolecidas, toma Imosec. Esse Imosec, ele prende o intestino. Tem que tomar muito cuidado, a gente só toma em casos extremos, tá? Não pode ficar tomando nada, não. Tem também os medicamentos que recuperam a consistência do bolo fecal, que é Cal-Magma. Também ele vai dar um pouco mais de consistência às fezes. Tem substâncias que vão melhorar a flora intestinal. A flora são os próprios micro-organismos que vivem no estômago. Então, quando você está com diarreia ou desinteria, você acaba eliminando esses micro-organismos que protegem o nosso estômago e acaba ficando ainda mais vulneráveis. Então, você toma esses medicamentos, que no caso é o Florax e o Floratil, que eles, o Florax e o Floratil, eles não vão cortar a diarreia, tá? Eles vão proteger. Então, o Florax e o Floratil, eles vão proteger o nosso estômago até ser resolvido a diarreia. E os reidratantes, que é os soros, sucos, lembrando, caso de diarreia e desinteria, não pode fazer a hidratação só com água. Tem que ser com alimentos líquidos que têm eletrólitos e nutrientes. Temos os antieméticos. O que são antieméticos? Os primeiros antieméticos é contra êmese. O que é êmese é vômito. Então, o termo técnico para vômito é êmese, tá certo? Então, são medicamentos que possuem como principal característica o alívio dos sintomas relacionados a enjoo, náuseas e vômitos, êmese, tá certo? Então, em náuseas, que é aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar, a gente chama de náuseas, enjoos, que é a mesma coisa, e vômitos, que é a êmese, tomamos os antieméticos. Em geral, eles são prescritos para o tratamento de algum efeito colateral de alguma droga, então, existem alguns medicamentos, por exemplo, as quimioterapias feitas para tratamento de câncer, normalmente causa esses enjoos, náuseas e vômitos. Então, toma os antieméticos. O vômito, gente, é um mecanismo normal de defesa do nosso corpo. Em geral, o vômito é precedido de náuseas. Por que ele protege o nosso corpo? Na verdade, o vômito, ele indica que tem alguma coisa de errado no seu sistema digestivo. Ou é aquele alimento que não deu certo, ou não tá funcionando direito. Então, por isso que ele é uma forma de alerta, tá? E, normalmente, o vômito, antes de você vomitar, você tem as náuseas, né? Os enjoos. E aqui tá alguns exemplos de antimédicos, algumas medicações utilizadas para enjoos, náuseas e vômitos. O metoclopramida, que é o Plasil, a bromoprida, que também é chamada de Gesam, Plamete, aqui são as marcas, né? Aqui são a substância, dimedidrinato, que é o Dramin, é muito conhecido, e o ondansetrona, todos são antieméticos. Temos os antibióticos, que são substâncias químicas sintetizadas por micro-organismos. Aqui no caso, lembra daquela classificação dos fármacos, de acordo com a sua origem. Então, esses são os biotecnológicos. O que são medicamentos biotecnológicos? São medicamentos que são fabricados a partir de organismos vivos. E os antibióticos, eles são produzidos
com micro-organismos, tá? De acordo com o efeito, ele pode ser bactericida. O que é bactericida? Mata as bactérias. Ó, gente, antibiótico é contra bactérias. Antibiótico não mata fungo, não mata protozoário, não mata vírus. Os antibióticos só matam bactéria. Então, você precisa estar com uma infecção bacteriana para poder resolver. Então, por exemplo, você está com uma gripe e toma antibiótico, não serve para nada, só para prejudicar, porque você pode criar resistência a esse antibiótico, tá? Mas não vai resolver, porque a gripe é causada por um vírus e antibióticos não matam vírus, tá? Então, eu tenho antibióticos que são bactericidas, ou seja, ele vai matar as bactérias, e tem antibióticos que são bacteriostáticos. O que são bacteriostáticos, gente? Eles não matam as bactérias, eles só inibem a reprodução delas, né? Então, mas na sua grande maioria são os bactericidas. E aqui tá alguns processos, né, inflamatórios, bacterianos. Normalmente, processos inflamatórios bacterianos, eles vêm acompanhados de pus, além dos sinais flogísticos. Então, quais são os sinais flogísticos que a gente já viu? Dor, calor, rubor, edema e perda da função. Isso é inflamação. Quando essa inflamação está associada a um processo bacteriano, ou seja, uma doença causada por bactéria, você também tem a formação de pus. Olha aqui o pus na garganta, o pus aqui no dedo, no olho. Como eu já falei, os antibióticos, eles podem causar resistência, né? O que é essa resistência, gente? É aquela história de dizer que o remédio não faz mais efeito, tá? Essa resistência, ela pode ser natural ou adquirida. A resistência natural, ela ocorre independentemente se o indivíduo usar ou não o antibiótico, né? Ou seja, o antibiótico vai matar a bactéria, tá? Se você toma um antibiótico e ele não mata a bactéria, significa dizer o quê? Que você tem resistência àquele medicamento. Ou seja, a bactéria não tem resistência, a bactéria não morre com aquele antibiótico. Tem pessoas que têm naturalmente e tem outras que é adquirida. Essa adquirida, gente, é o que a gente tenta mudar. Quando é que você adquire uma resistência a um antibiótico de forma adquirida? Quando você toma antibiótico sem necessidade, e aí no dia que você vai realmente precisar, ele não faz mais efeito, tá certo? Então, normalmente acontece quando? Quando você começa a fazer um tratamento, aí você para o tratamento antes do tempo. Por exemplo, você está com infecção urinária. O médico passa para você tomar antibiótico 10 dias. Em 3 dias que você está tomando antibiótico, os efeitos passam, aquela dor na urina, tudo passa. Aí, normalmente, o que o povo faz? Para de tomar o medicamento. Só que, nesse caso, o antibiótico, ele só matou as bactérias mais fracas. É por isso que parou os sintomas. Mas aquelas mais resistentes, não matou ainda. Por isso que você tem que fazer o tratamento completo, né? Quando você para antes do tempo, o que acontece? As bactérias que ficaram, elas vão se mutar, elas vão se modificar, se tornando mais resistente ainda. E aí, se você tomar a mesma medicação, não vai mais resolver. Isso é o que a gente chama de resistência. Ou seja, não é o seu corpo que se adapta. Aquela bactéria que está causando a tua infecção, ela se adapta à medicação. E aquela medicação não vai mais fazer efeito, ela não vai mais matar a bactéria. E aí você, cada vez mais, vai precisar de antibióticos potentes, até você não achar mais nenhum antibiótico, e aí você acaba morrendo por causa disso. Então, por causa disso, em 2011, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está associada ao Ministério da Saúde, né, eles baixaram uma portaria, né, que é a resolução DC 20/2011, que a partir de 2011 não pode mais vender antibióticos sem receita médica, e a receita tem que ficar na farmácia. Isso, gente, por quê? Porque muita gente tinha uma dor de cabeça e tomava antibiótico. Tinha uma dor de garganta e tomava antibiótico. Então, o que era que acontecia? Estava tomando antibiótico de forma desnecessária e realmente no dia que precisasse não ia mais fazer efeito.
E aí, para combater isso, porque antes poderia comprar antibiótico igual que você comprar qualquer medicação. Então, por causa disso, em 2011, a Anvisa disse que agora não, só pode comprar com receita e a receita fica na farmácia. Por quê? Porque para você não utilizar a mesma receita várias vezes. E aqui estão as classes dos antibióticos. Então, tem as penicilinas, aí que estão os exemplos, cefalosporinas, as penicilinas, né? Aí tem vários exemplos, né, de medicamentos antibióticos, a base de penicilina, normalmente eles terminam em cilina. Os cefalosporinas em cef, começa com cef. Tetraciclinas termina com ciclinas. Macrolídeos termina com tromicina. Sulfanomidas e o clorafenicol, né? Então, as penicilinas, a bezetacil, a ampicilina, a moxicilina, as cefalosporinas, a cefalexina, né, que é muito conhecida, tetraciclinas, tem a oxitetraciclina, macrolídeos, eritromicina, azitromicina, as sulfas, é o sulfametoxazol, sulfacetamida, que é o Bactrim, muito utilizado em infecção intestinal. E o clorafenicol, a quimecitina. E nós temos os catárticos. O que são medicamentos cartáticos, gente? São medicamentos que eles vão ajudar na eliminação das fezes. Então, são utilizados como pessoas que têm o intestino preso, eles não eliminam as fezes, então tomem esses cartáticos, tá? Então, são medicamentos que vão facilitar a eliminação das fezes através de dois mecanismos. Existem os laxantes e os purgantes. Qual a diferença entre laxante e purgante? O laxante, ele vai causar a eliminação de fezes de consistência normal. Então, quando você toma um laxante, gente, normalmente quando você está com o intestino preso e você toma um laxante, as fezes, elas vão vir do jeito que elas estavam, normalmente bem duras, né? E aí você elimina muitos. É uma lavagem meio que se faz. Já os purgantes, não. Os purgantes, eles vão influenciar na consistência das fezes. E aí, quando você toma purgantes, as fezes vêm mais moles, tá? Dependendo da dosagem. Os principais tem lactulose, o óleo mineral. A lactulose, gente, é purgante. Ele deixa as fezes amolecidas, lactulose. É a base, ela é natural, né? Tem tomarina dentro. A tomarina, ela é purgante, né? O óleo mineral, a glicerina, o bisacodil, o sulfato de magnésio. Normalmente existe esse cartático que é muito conhecido, que é eu esqueci o nome que é um laxante que se toma, e esse laxante ele não é muito indicado porque, na verdade, nenhum cartático, nem laxante, nem purgantes, eles não podem ser tomados com frequência, porque o seu organismo pode se acostumar a ele, e aí você só elimina as fezes com remédio. Então, na verdade, quando uma pessoa tem intestino preso, a gente procura identificar o que é que está causando aquele intestino preso, né? Normalmente está relacionada à falta de atividade física, à alimentação. Então, muitas vezes, você só mudar a sua alimentação melhora mais esse trânsito intestinal. Esses cartáticos, eles só são utilizados realmente em casos extremos, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo de farmacologia do mês de novembro, valendo a 7ª nota. Já foi enviado tanto a atividade como esse conteúdo, esse slide, para vocês responderem a atividade. Assistam o vídeo, leiam o assunto e respondam a atividade e me entrega até dia 5 de dezembro. Até lá.